Eu quero que você leia comigo só a primeira parte. Eu não sei se é possível, Bernardo, pula aí para o lugar dele. Hoje eu queria você aí, isso. Sei se é possível você sublinhar ou fazer uma referência colorida só nessa primeira parte aí. Se for possível, tenta fazer isso. Você é craque nesse negócio. Queria que você sublinhasse, que você fizesse uma cor, colocasse uma cor ali. E eu quero convidar você para ler a primeira parte desse versículo, tá bom? Nós vamos fazer a leitura dele. Então, quero no 3 que você leia bem forte, bem bonito comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Só isso aí. Mais uma vez, as mulheres. Os homens. Alô, som. Agora a noiva, bem bonito, com autoridade, com a certeza de que o que nós estamos lendo é verdade. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Você crê que ela é a revelação de Deus? Então leia com autoridade agora, tá bom? Vamos juntos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu quero ouvir o melhor amém que você puder dar. Amém. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. É um privilégio, é uma honra, meu Deus. Tantas pessoas gostariam de ter vindo, mas foram impedidas, algumas pelo próprio mundo espiritual do mal, outras por causa da idade avançada, outras por causa das comorbidades, enfermidades. Mas nós estamos aqui, nós viemos à casa do pão, à casa da bênção, à casa do Senhor, à casa de oração. Nós te agradecemos por isso. Pela fé, te peço estas coisas em nome de Jesus. Amém. O canteiro de obra que Deus quer edificar. Pode deixar o texto, não tira não. E é esse texto que nos fala algumas coisas que nós precisamos aprender. Eu sempre tenho trazido para vocês esta visão, esta ideia de observarmos os detalhes do texto. Por quê? Porque são os detalhes do texto que nos abençoam, que nos revelam quem é Deus, o que Ele quer para nós, o que Ele tem para nós, quais são os seus propósitos, os seus ideais para cada vida, para cada crente, para a sua igreja. E nós que aqui estamos somos a igreja dele, a igreja de Cristo. E Ele quer continuar fazendo uma obra tremenda na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se você está na palavra, se você veio ao templo, você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus quer, que Deus tem no seu coração o desejo de continuar trabalhando na sua vida, realizando uma grande obra, fazendo milagres. Alguns destes milagres são perceptíveis, outros não, mas todos eles são sentidos por nós, todos eles vêm do mesmo lugar, e este lugar é o lugar santo, é o lugar de Deus, é o lugar onde Deus se estabeleceu e está administrando tudo, tomando conta de tudo, realizando todos os seus projetos. Não cai um fio de cabelo sem que Ele não permita. Não acontece absolutamente nada na nossa vida e na nossa história sem que Ele consente. Sem que Ele consente. E nesse texto, que é um texto extraordinário, quantos lembram desse texto ou já ouviram esse texto alguma vez, sendo pregado ou já leram? Eu creio que todos aqui nesta noite. Mas
Eu quero trazer você para a palavra, para esta palavra, para esse texto, para que juntos nós consigamos destacar 3 importantes situações que existem nele e que precisam ser compreendidos. Olha a condicionante, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O texto, queridos irmãos, começa falando de construção. O texto começa falando de edificação. Diga comigo, construção. Edificação. Mais uma vez, construção. Edificação. Muitos, queridos irmãos, ainda não tiveram a oportunidade de participar de uma construção ou de uma edificação. Do ponto de vista material, do ponto de vista humano. Mas alguém que se envolveu de alguma forma a construir uma casa, de qualquer que seja o tamanho, vai se deparar com a complexidade dessa edificação. Nós temos aqui na igreja alguns construtores, alguns edificadores, empreiteiros de obra. Nós temos aqui o Fábio, temos o Roninho, temos outras pessoas envolvidas nessa área de construção. E todos sabem que é muito complexo construir. Não é? Você precisa comprar um terreno primeiro. Depois que você compra o terreno, você cerca o terreno para que ele não seja invadido. Limpa o terreno. Cerca o terreno. Quando você vai fazer uma obra, o que você precisa fazer? Colocar o quê em volta dele? Hein? Taipá. Não é? Você coloca tapumes, você coloca taipá, você cerca os terrenos e fecha para que poucas pessoas observem o que é que vai ser construído ali. Nós fizemos, por exemplo, isso aqui na igreja. Em 2004, quando nós começamos a construção do templo, nós derrubamos o templo antigo aos poucos. Quantos aqui estão presentes que se lembram daquela obra que nós iniciamos? Olha, temos alguns irmãos aqui que lembram disso. Não é? Imediatamente nós colocamos madeirites lá na frente, para que ninguém visse o que é que nós estávamos fazendo do lado de cá. E então, colocamos aqui os perfis, foram mais de 30, acho que foi mais ou menos isso, né, Fábio? Mais de 30 perfis que nós colocamos de alumínio, com 9 metros para baixo da terra. Eu me lembro que naquela época nós gastamos 30 mil reais, e eu costumava dizer 30 mil enterrados, mas necessários. Não é? Depois foram feitos o coroamento, depois do coroamento as vigas, as colunas. Então, todos nós sabemos, para que uma obra comece de fato, ela precisa dessa estrutura. É o engenheiro que faz a planta, depois que a planta está feita, está bonita, ele então entrega a planta ao empreiteiro, e o empreiteiro ou o mestre de obras vai estudar aquela planta e começar a colocar a planta em dia e executar o serviço. E depois, o que mais é preciso fazer? Comprar o quê? Pedra, areia, cimento, ferro, barro, tijolo, e vai por aí afora. Não é assim? Foi assim lá? Não é assim? Foi assim. Vai ser assim. Tem sido assim. Então, é muito complexo, qualquer que seja o tamanho da edificação. Então, o que é que uma construção exige? Exige terreno, engenharia, licença, cimento, areia, ferro, pedra, tijolo, pó de pedra, isso para colocar a casa em pé, e depois material de acabamento e elétrico. Aí, ó, temos um comerciante na área de eletricidade aqui, né, Ronildo? Tem que colocar, porque a casa tem que ter energia, eletricidade.
Não é assim? Depois de pronta, é preciso levar toda a documentação ao registro de imóveis. Aqui temos as advogadas que sabem perfeitamente disso, né? Tem que levar a documentação ao registro de imóveis para lavrar a escritura, que é aprovada pela prefeitura para aprovação. Ufa! É muita coisa. É muita coisa que precisa ser feita. A casa, então, está pronta e legalizada. Mas isso pode levar meses e até anos. Anos. É preciso paciência, perseverança, muito cálculo, muito pé no chão e cabeça no lugar. Chapéu, como eu disse no início do culto, tem que estar no lugar onde você alcance. Principalmente nos dias de hoje. Um cimento caro, pedra cara, areia cara, tudo muito acima do preço do que nós já conhecemos. Então, queridos irmãos, o texto está começando falando de edificação. Vamos ler de novo comigo. Se o Senhor não... Eu não quero falar sozinho, não quero ler sozinho não, quero ler com a igreja. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa. Então, o texto, o destaque do texto, o destaque deste versículo é a edificação, é a construção, é o detalhe importante que nós precisamos observar aqui no texto. Mas há um outro detalhe importante. O texto fala que esta construção tem que ter um construtor responsável. O construtor tem que ser responsável. Se o Senhor não edificar a casa, o texto está falando de um construtor, que o construtor dessa obra não pode ser um curioso, não pode ser um iniciante, não pode ser um despreparado, não pode ser um desinformado. Tem que ser alguém que execute a obra com os demais construtores. Vejam lá o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão completem. Trabalham os que a edificam. Então, o Senhor não trabalha sozinho nessa construção. O Senhor trabalha com uma equipe. E ele dá o nome desta equipe de demais construtores. Demais construtores. São os demais empreiteiros. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vejam que palavra interessante, que palavra bonita. São os empreiteiros, construtores desta obra, com os empreiteiros que devem ter um conhecimento próximo do conhecimento do construtor responsável, que é fiel e que é perfeito. Esse engenheiro responsável, irmãos, irmãs e amigos, construtor, não pode se ausentar da obra. Porque se isso acontecer, todo o trabalho realizado pode ser comprometido. Todo o trabalho pode ser comprometido. Por isso, esse construtor não pode sair, ele não pode abandonar a obra, ele não pode se ausentar da obra. É o engenheiro, é o responsável, é o arquiteto, é aquele que vai ajudar na construção desta casa, desta construção, desta edificação. Queridos, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, coloca para mim, aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 10, vejam que coisa linda que nós encontramos, a revelação de Deus dizendo, a revelação daquele que a escreveu, dizendo que Deus é um especialista na construção e um grande engenheiro. Leia comigo, porque Abraão, eu não quero ler junto, sozinho não, quero com você, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual, quem que é o arquiteto? Quem é o arquiteto? Fale mais alto. Deus é o arquiteto e construtor. Esse texto está
linkado, esse texto está afinado com o texto de Salmo 127, pode voltar para ele. Então o que é que o texto diz? Que Deus é o especialista na construção, é um grande engenheiro, é um extraordinário arquiteto. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Quando é que ele é convidado para construir ou edificar uma casa? Quem vai construir, quem vai edificar, precisa saber disso. Ele precisa ser convidado, ele precisa ser chamado para construir esta casa, para edificar esta casa. E então, ele o fará com excepcionalidade e excelência. Por quê? Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 10, ele é o grande construtor, ele é o grande arquiteto, ele é o grande engenheiro, ele conhece absolutamente tudo a respeito de construção e de edificação. Amém ou não amém? Mas tem um terceiro detalhe que me chamou muita atenção nesse texto, enquanto Deus me falava sobre ele. E o terceiro detalhe, sabe qual é? É que podemos concluir que esse canteiro de obra somos nós. Esse canteiro de obras somos nós. Ou seja, eu sou um canteiro de obras. Você é um canteiro de obras. Eu queria que você dissesse isso comigo. Vamos juntos dizer? Eu sou um canteiro de obras. Posso ouvir um glória a Deus? Olha que coisa linda, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o que é que o texto está nos dizendo? Quais são os detalhes que nós precisamos observar nesse texto? Primeiro, que esta construção não é fácil. É uma construção difícil, e por ser difícil esta construção, ela precisa de um bom engenheiro, ela precisa de um bom arquiteto, porque ela precisa ser bem planejada, ela precisa ser bem executada. A segunda coisa que nós vemos como detalhe nesse texto é que precisamos de um bom engenheiro, e esse engenheiro é um engenheiro que nós precisamos contratar, chamar, convidar. Este engenheiro ou este construtor precisa ser responsável por aquilo que vai fazer. Mas o terceiro detalhe, foi o detalhe que mais me chamou a atenção, é que esta obra, esta construção precisa de um canteiro, é um canteiro. E eu estava dizendo sobre a construção do nosso templo, não é? Falei do madeirite que nós colocamos lá na frente, e quando a obra já estava quase que concluída, nós tiramos os madeirites, não é assim? A gente tira o taivá e começa a ver que coisa linda, que coisa belíssima, o que estava sendo edificada, que belíssima construção. Eu nunca me esqueço quando nós fizemos esta parte aqui de fora, porque antes era um quadrado, né? E eu me lembro de pessoas que passavam aqui e não sabiam qual era a definição, ou qual seria a definição dessa construção. Alguns nem acreditavam que nós terminaríamos. Outros pensavam que nós nem teríamos dinheiro para chegar aonde nós chegamos. Mas pela graça de Deus, nós chegamos até aqui, e o ano que vem nós estaremos completando 60 anos de organização. Amém? 60 anos. Começamos esta obra do novo templo em 2004, com o lançamento da pedra fundamental. Em 2012 nós inauguramos o templo. Em 2015 nós inauguramos o prédio, que ficou sendo chamado de Prédio da Vitória. E o ano que vem, creio eu, em janeiro, nós estaremos inaugurando o elevador. Amém ou não amém?
Amém. O elevador será o metrô dos irmãos de mais de 60 anos. Olha, eu não vou nem dizer o nome, Saulo, mas já teve um que disse assim: esse elevador não fica pronto, não? Eu estou quero ir lá para o quarto andar, para a minha classe, quero ir de elevador. Não vou dizer quem é, não. Porque já tem gente fazendo fila, se inscrevendo, para no dia da inauguração dar um passeio lá em cima. Hein? Então isso é bênção, queridos irmãos, isso é um privilégio. Nós estamos tendo um privilégio, não só de termos este templo edificado, mas de vermos vidas sendo trabalhadas para o louvor da glória do Senhor. E é por essa razão que esse texto me chama a atenção e me faz pensar que cada um de nós aqui, cada pessoa, cada membro, cada crente é um canteiro de obra. Então eu quero que você repita: eu sou a casa que Deus precisa edificar. Eu sou a casa que Deus precisa edificar. O salmista no Salmo 19, no versículo 12, diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu jovem, querido adolescente, presta atenção no que eu vou dizer. Éramos como um casebre mal cheiroso. Éramos como um casebre que cheirava horrivelmente, que exalava de dentro de nós cheiro do pecado, da morte, do inferno. Mas Deus cumpriu a sua promessa e nos enviou Jesus Cristo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por essa razão, queridos irmãos e irmãs, que agora no dia 25, nós estamos sendo chamados a celebrar verdadeiramente o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus vai muito além daquilo que nós temos celebrado, vai muito além de presentes, vai muito além de festas, vai muito além de comida, vai muito além de reuniões. O aniversário de Jesus precisa ser celebrado exatamente como a Bíblia nos recomenda celebrá-lo. Quantas pessoas no dia 25 não se lembram nem do aniversariante? Quantas pessoas se esquecem de que foi Jesus a promessa que se cumpriu? Porque Deus, de tanto amar-nos, de tanto amar o ser humano, cumpriu a sua promessa, mandando Jesus, que nasceu numa manjedoura, que foi gerado num ventre, mas que não teve a participação de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, mas que foi algo gerado pelo Espírito Santo de Deus, um projeto de Deus, que nasceu, que cresceu, que teve um ministério, e que esse ministério foi extraordinário, porque ele veio trazendo o reino de Deus. Ele veio anunciando a paz, o amor, a alegria, a salvação e a vida eterna. Um dia, esse Jesus que muitos continuam celebrando ainda na manjedoura, segundo as Sagradas Escrituras, vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva amada, aqueles que foram perdoados, que foram dos seus pecados, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus vai voltar. Aliás, toda a igreja podia dizer: Jesus está voltando. Vamos dizer: Jesus está voltando. Aleluia! Essa é a grande verdade do Natal. Essa é a maior verdade que nós precisamos celebrar. Quantas coisas ruins existiam dentro de nós? Mentiras, inverdades, enfermidades, mágoas. Jesus disse mesmo lá em Marcos 7, versículos 21 ao 23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Diz o texto:
os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quem você era antes de Jesus? Quem eu era antes de Jesus? Quem nós éramos antes de Jesus? Uma casa que exalava um cheiro horrível. Mas Jesus entrou nesta casa. Mas Jesus fez uma obra extraordinária nesta casa. E se Ele entrou, e se Deus entrou através de Jesus, essa obra precisa continuar sendo edificada. Portanto, querido irmão, você é um canteiro de obra. Nós somos um canteiro de obra. Somos um canteiro de obra. E o Espírito Santo está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando em você. Mas a estrutura está montada. Mas a casa não está terminada. É preciso as colunas. A base está pronta, mas não tem colunas. As colunas estão colocadas, mas a casa ainda não está pronta, ela está sendo edificada. A laje está colocada, mas a casa ainda não está edificada, ela está sendo edificada. Os tijolos estão sendo colocados, já estão prontos, já foram colocados, mas a casa ainda não foi totalmente edificada. O embolso está colocado, mas a parte elétrica falta. Falta ainda os materiais de dentro da casa que são necessários. E agora, os materiais estão colocados, a cerâmica está colocada, e os demais objetos já fazem parte da casa, mas a casa ainda não está regularizada. É preciso regularizá-la, é preciso aprovar o projeto, é preciso concluí-la. Mas ela ainda não foi concluída, porque está sendo, diga, edificada. Porque ela está sendo edificada. Portanto, e por isso, você é um canteiro de obra. O que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, minha irmã? Deus está edificando a sua vida. Mas pastor, eu ainda não estou pronto. Não faz mal, Ele continuará edificando. Mas ainda falta uma área que não foi edificada, não faz mal. Aguarde, continue à disposição, continue orando, continue buscando, continue fazendo a obra, porque Ele vai edificar esta área que ainda não foi edificada. É Deus quem vai fazendo esta obra. E aí você vai sendo edificado, você vai sendo transformado, você vai sendo abençoada, vai crescendo no reino de Deus, vai testemunhando, vai edificando outras pessoas, vai inspirando outras vidas. E Deus continua essa edificação que precisa ser concluída para a glória dEle. Amém ou não amém? Deus está operando poderosamente neste canteiro de obra. O Natal está chegando. Natal é reconhecer que presente. Qual é o presente que eu tenho para dar para Jesus? Natal, com certeza, é sempre um dia de muita festa. Mas também é bom que nós nos lembremos que não é dia 25 o dia do nascimento de Jesus, que, aliás, esse dia ainda não foi descoberto. Ninguém sabe ao certo o dia do nascimento de Jesus. Algumas informações chegam a nós, e então o imperador de Roma
decretou que houvesse a celebração no dia 25 de dezembro. E até hoje, nós seguimos essa data. Mas ela não é uma data bíblica. Mas que bom que ainda nos reunimos com a família para celebrarmos o nascimento de Jesus. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é essa: o que você realmente tem para oferecer a Deus nesse dia? O que você tem hoje para oferecer a Deus, a pessoa certa? O melhor presente que você pode dar a Ele é deixá-lo continuar construindo uma vida de poder e santidade na sua vida, na sua pessoa, na sua família, nos seus negócios. Nós estamos em obra, queridos irmãos. O Pai está construindo algo extraordinário em nós, e essa obra ainda está inacabada, mas não vai demorar, e logo Deus será glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, você que veio ao templo, você que está participando deste culto, lembre-se, você é um canteiro de obra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Primeira coisa, concluindo, o arquiteto, o engenheiro responsável, aquele que nunca vai abandonar você, tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Convide Deus, chame Deus para continuar edificando uma obra na sua vida, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos. Esse é o grande momento. É o grande momento. Lembre-se, você é o canteiro de Deus. E Deus não desistiu de você. Ele vai continuar edificando a sua vida até que você seja uma casa pronta para a honra e glória do nome dele. Amém ou não amém?